Você sabe o que realmente aconteceu com os Nefilins? No decurso dos tempos, e por diferentes motivos, as Escrituras indicam que uma porção dos anjos caídos de Satanás não manteve a sua ordem correta, materializando-se e interagindo com os seres humanos de formas que os anjos nunca foram destinados a fazer. Esta interação é descrita no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Você sabe quem foram os anjos caídos? Este trecho se refere à descendência antinatural da parceria entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Entretanto, deve-se notar que antes e depois do dilúvio, houve indivíduos de tamanho notável na terra. Aqueles antes do dilúvio eram notáveis devido ao elemento diabólico de sua descendência. Eram os gigantes da antiguidade, homens de renome. Quem eram esses filhos de Deus é um ponto de discussão. Há três principais perspectivas sobre a identidade deles. Eram anjos caídos. Eram poderosos governantes humanos. Eram descendentes que se casaram com os descendentes ímpios de Caim. A primeira perspectiva sustenta que os filhos de Deus eram anjos caídos, apoiada pelo fato de que no Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus sempre se refere a anjos, implicando que os filhos de Deus em Gênesis 6 também eram anjos. Isso os distingue da humanidade, e a interação resultante gerou os Nefilins, que eram seres misteriosos. Você sabe o que Satanás fez? Satanás e seus anjos caídos, possivelmente, tentaram corromper a linhagem humana para impedir o nascimento do Messias prometido em Gênesis 3:15. Esta teoria sugere que o objetivo era poluir a linhagem humana com uma corrupção demoníaca, tornando os seres humanos inadequados para dar à luz o Salvador. Embora esse conceito possa parecer estranho, a Bíblia muitas vezes nos apresenta verdades que desafiam a compreensão comum. Em tempos de tribulação, quando os desafios parecem esmagadores, lembrar que Deus está no controle e que nada é maior do que Ele pode proporcionar conforto e esperança. No entanto, quando nos deparamos com adversidades, é fácil permitir que o medo e a ansiedade prevaleçam, especialmente quando enfrentamos problemas reais para os quais parecem não haver solução. Por que é tão difícil acreditar que Deus é maior do que nossos problemas? Possivelmente porque podemos ver nossos problemas, mas não podemos ver Deus. Muitas vezes nossos problemas são tão barulhentos que é difícil ouvir a voz de Deus, e a inquietação cresce. Nesses momentos podemos esquecer o quão grande e poderoso Deus é, e como Ele tem agido em nosso favor no passado. Líderes e profetas do passado também precisaram ser lembrados de serem corajosos e confiantes, confiando no plano de Deus para eles. É crucial lembrar que mesmo em nossos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Ele não nos salva de ter tempos difíceis, mas nos sustenta através deles. Mas e o que o rei Davi falou sobre isso? Você sabe? O relato bíblico de Davi e Golias é uma lição de coragem, fé e superação diante do que parece ser uma batalha impossível. Golias, um gigante formidável, era uma ameaça aparentemente insuperável para o exército de Israel. No entanto, Davi, um jovem pastor, confiou em Deus e enfrentou essa adversidade aparentemente insuperável. Davi, mesmo diante de um gigante aparentemente invencível, demonstrou confiança na força de Deus. Ele entendeu que, apesar de todas as probabilidades, Deus era maior do que qualquer desafio. Com uma pedra e uma funda, ele derrotou Golias e demonstrou que a fé em Deus pode derrubar gigantes. Essa história nos ensina que, mesmo quando enfrentamos inimigos formidáveis, podemos superar nossos medos e incertezas confiando em Deus. Assim como Davi enfrentou Golias com coragem e fé, podemos enfrentar os gigantes em nossas vidas com a convicção de que Deus está do nosso lado. Assim, mesmo quando confrontados com grandes problemas e desafios, podemos confiar que Deus é maior do que todas as nossas dificuldades e que, com a sua orientação, podemos superar até mesmo os gigantes em nossas vidas.
Confiar em Deus e lembrar de seu poder e fidelidade nos fortalecerá e nos capacitará a enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Deus é sempre maior do que nossos problemas, e sua ajuda está disponível para aqueles que confiam nele. Portanto, mesmo diante de gigantes, podemos permanecer confiantes em Deus, nossa rocha e fortaleza. Comentem amém nos comentários se concordam comigo.